Certo. A nossa cidade de Santa Inês, hoje ela recebe esse nome por conta de uma homenagem muito linda, que nem todo mundo sabe disso. Antigamente, Santa Inês era uma simples aldeia que dependia de Pindaré Mirim, que é a cidade de hoje. Naquela época, existia um logradouro, que era um engenho central, que era o único reduto de emprego na época. E só quem trabalhava lá eram os escravos ou os senhores donos dos escravos. A nossa Santa Inês era chamada antigamente de Aldeia dos Pretos, justamente por haver só pretos que trabalhavam na escravidão, eles trabalhavam só pela comida no engenho central, né? Que era aonde se fazia o açúcar, porque tudo aqui, a região toda, era canavial. Só tinha estrada onde passava animal de carga e onde passava o trem. E uma pessoa teimou comigo dizendo que eu não sabia da história, e eu fui contar. Santa Inês, antes era chamada Aldeia dos Pretos, por conta da linha de ferro que havia na época, para transportar o açúcar feito, foi chamada Ponta da Linha, porque era uma extensa via férrea e aqui era a ponta, era o último eixo. Ficou Ponta da Linha. Por conta de uma senhora, que o nome dela era um nome que agora me fugiu da mente, mas ela era a única parteira da nossa região. E uma senhora que na época tinha uma certa condição, mulher de um empresário da cidade. A filha dele estava com muito trabalho de vir ao mundo. A esposa sentiu muita dor e a parteira foi para fazer o parto. E a esposa do homem fez uma promessa, dizendo que se a criança nascesse com vida e saudável, ia colocar o nome de Inês. E por conta do nascimento dessa criança, a nossa cidade ficou batizada como Santa Inês, por causa da promessa da mulher. Se muitos não sabem, essa é a história verdadeira. Pois é. E ela está falando exatamente dos escravos que eu falei lá no vídeo, lá no Centro dos Pretos, que eu falei que eu vou contar toda a história, porque eu ainda não tive tempo, mas eu tenho que ir lá no engenho e filmar lá e falar sobre os escravos e o que aconteceu com os escravos que foram para o Centro dos Pretos, Maranhão. Tinha adoecer por conta de não se alimentar direito, não poder beber água para se hidratar e botava muita força. E daí eles começaram a adoecer, os escravos que estavam acima de 50 anos. Aí o dono do engenho foi descartando, não, vai morrer para lá, porque naquela época não tinha, né, essa solidariedade que hoje tem, né? Verdade. E eles começaram a despachar, não, você tá doente, vai caçar um lugar, vai caçar seu rumo. E aí os escravos começaram a sair, a procurar melhoras. Então nesse caso não, os escravos era muito... Aí eu tomei o susto, acordei atordoada. Então nesse caso os escravos eram muito massacrados, não é não? Muito massacrados. Eles não tinham direito a ser cuidados, naquela época não tinha médico. Naquela época existia... não era bem o médico de hoje, era uma pessoa que entendia do assunto, que cuidava, tipo um curandeiro de hoje. Mas só quem tinha o poder de ser consultado por uma pessoa daquela era quem tinha dinheiro. Verdade. E o escravo só trabalhava para comer, o pobre, só uma refeição por dia. Então era muito sofrimento. Nossa, eu acho que isso aí tem o quê? Uns 500 anos, 600 anos por aí? Tem uns 500 anos, viu, por aí. É isso que eu tô falando lá nos meus vídeos aqui. Sobre os escravos lá no Centro dos Pretos, cidade mais antiga, uns 500 anos. E os passarinhos estão ajudando nós, hein? O padre amaldiçoou Pindaré por conta do sofrimento que os escravos sofriam. Tinha um padre jesuíta que na época amaldiçoou Pindaré e disse que ia colocar um monstro lá dentro para com tantos anos o monstro ressurgir e comer todo mundo. Eu disse, gente, essa história não condiz. O povo diz que tem essa serpente lá embaixo do engenho. Eu cresci indo para esse Pindaré, minha mãe falava que do engenho até a praça, que é onde fica a igreja, que eu vou lá filmar depois, tem uma cobra, né? De pessoas que tem uma cobra, que um dia a cobra vai sair e vai comer todo mundo. Que cobra que essa cobra... Não, já tem tantos anos, essa cobra nunca saiu. A estrutura do engenho, fizeram um engenho naquele lugar ali, justamente porque ficava de descida e ficava próximo do rio. É, isso mesmo. Você sabe que toda casa tem que ter um cano para descer a água que é utilizada, né? Então lá, a única forma viável que eles encontraram foi fazer o engenho naquele lugar. A opção que eles acharam foi essa de fazer os dutos de ventilação em direção ao rio, e por lá os escravos fugiam porque cabia uma pessoa. Mais gente. Não, mas é uma serpente, a serpente vai entrar por aquele duto, não se
Gente, isso é ilusão. É ilusão. Depois eu vou filmar tudo lá.